Olá, alunos, estamos aqui para fazer a correção da avaliação, ok? Antes de começar a avaliação, deixa eu dar um recado para vocês. Segundo ano está com baixa participação aí nas atividades, então vocês estão assistindo essa aula, vocês estão participando aí das atividades aí com os professores, entra no grupo, aconselha eles a participarem, porque se acumular, quando retornar a aula, vai ser complicado para o pessoal que não está entregando atividade. Vai ser muito complicado mesmo, tá bom? Então, recomendo participarem mais aí das atividades. A minha rotina vai ser essa. Vocês têm aula de Química lá no Centro de Mídia, de segunda-feira. Vocês vão assistir a aula, fazer o mapa conceitual, o mapa mental, o relatório, o que vocês acharem melhor, tá? Desses três. E no dia seguinte eu vou postar uma atividade sobre a aula, tá? Não dá para postar no mesmo dia porque a aula termina tarde, então não dá pra gente fazer dessa forma. Então, segunda-feira, aula, Centro de Mídia. Terça-feira, atividade de Química no Google Class. E na sexta-feira eu sempre vou postar para vocês a devolutiva dessa atividade que eu pedi para vocês, né? A correção, alguma coisa sobre o assunto. E quando a aula do professor não for muito completa, lá do coisa, ou quiser fazer uma aula a mais, eu posto uma aula aí também como conteúdo, eu mando para vocês como conteúdo. Aí é só assistir, né? Marcar lá como devolvida e segue o barco aí no Instagram, ok? Então vamos lá para a correção. Primeira questão, as questões são muito simples, tá? É uma retomada do que a gente já trabalhou, a gente já trabalhou bastante isso aqui em sala de aula. Sabe-se que 0,5 mols, deixa eu pegar aqui a caneta, sabe-se que 0,5 mol de átomo de um elemento desconhecido tem massa 42 gramas. A massa atômica desse elemento e a sua massa molar são respectivamente, né? Poxa vida, eu estou falando aqui, ó, que ele tem apenas 0,5 mol, eu estou falando metade de um mol. Então, se ele em 0,5 mol, ele consegue ter uma massa de 42 gramas, então em 1 mol, tá? Eu vou ter X, tá? Então, aqui é uma relaçãozinha de regra de 3 que a gente não precisa nem fazer conta, por quê? Eu só vim aqui, ó, o que o 1 é de meio, né? É o dobro, tá? É o dobro que eu tenho aqui. 1 é o dobro de 0,5. Então, o dobro aqui de 42, né? O dobro é 2 vezes mais. Eu tenho 84. Então, eu tenho 84 gramas por mol. Isso aqui é a minha massa molar, tá? 84 unidades. Isso aqui então é minha massa atômica, tá? Desse elemento químico aí. Também pode ser conhecido como massa molecular, tá? Então essa aqui é a resposta do primeiro exercício. Tudo bem? Aí, segundo exercício. Dá para eu fazer aqui nessa telinha mesmo. Sabe-se que 1 mol de uma substância qualquer contém 6 vezes 10 a 23 partículas. Isso aqui é a constante de Avogadro, tá? Partículas dessa substância. Uma substância A possui 0,5 mol e a substância B possui 2 mols. Então, vamos começar aqui montando a regrinha de 3. Ele está falando que em 1 mol eu tenho
6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Ok? Então eu vou colocar aqui, ó, vou destacar aqui em vermelho. Em 0,5 mol eu vou ter X, né? E o outro lá eu estou falando em 2 mols, 2,0 mol, eu vou ter Y. Bom? Então aqui ó, uma relaçãozinha fácil também, né? Porque ó, se eu vim aqui ó, comparar esse 1 com o meio, o que o meio é de 1? O meio de 1 é o que? Metade. Tá? Então eu vou ter que pegar metade desse número aqui. E metade de 6 vezes 10 a 23 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a 23 partículas. Tá? E o que o 2 é do 1 aqui? Ó? É o dobro. Então, 1 vezes 2 igual a 2. Então, 2 vezes 6 vezes a 23, eu vou ter quanto aqui? Ó? 12 vezes 10 elevado a 23 partículas. Ok? Então, a resposta que vocês iam escolher lá teria que representar esses números aqui. Então, tá bom? Então, essa aí foi a resposta da segunda questão. Então, agora então, vamos para a próxima questão. Deixa eu subir a tela aqui. Vamos para as duas últimas questões. Tá? Então, nós temos aí a terceira e a quarta questão. Tá bom? Qual é a massa em gramas de uma molécula de etano, que é C2H6? Então, vamos colocar essa molécula de novo aqui, ó. C2, não é isso que eu quero. C2H6. Cálculo de massa molar. Então, eu vou fazer o que? Eu tenho 2 vezes a massa atômica do carbono, que está aqui, ó, é 12. Mais 6 vezes a massa atômica do hidrogênio, que é 1. Ok? Então, 2 vezes 12 é igual a 24. Mais 6 vezes 1, 6. Fazendo essa soma, eu tenho 30 gramas. Então, essa aqui é a resposta desta questão. Estava lá, 30 gramas. Quarta questão. A sacarose tem massa molar igual a 342 gramas por mol. Então, ó, quando eu falo 342 por mol, vocês já podem fazer isso. Ó. Eu tenho 342 gramas para cada 1 mol. É o que está falando aqui. Ó. Cada 1 mol eu tenho 342 gramas. Se para adoçar o meu achocolatado eu adicionasse uma quantidade de 100 gramas, significa que eu adicionei uma quantidade aproximada em mol igual a... Então, ele está falando grama, a unidade que ele colocou aqui, ó, gramas. Eu vou poder colocar esse 100 aqui debaixo de mol? Não posso. Eu tenho que colocar debaixo de gramas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 100 gramas. 100 gramas está para X. Então, a gente vai fazer lá 100 vezes 1, ó, X é igual a 100 vezes 1, que dá ele mesmo, dividido por 342. X é igual, né? Se eu pegar isso aqui e fazer, ó, 100 dividido por 342. Não dá para eu dividir 100 por 342, né? Porque 100 aqui é menor do que o número aqui que eu escolhi para
para fazer essa divisão. Então, eu vou colocar aqui um 0, e um 0 aqui. Aí sim dá certo, ó. Então, quantas vezes 342 cabe aqui dentro de 1000, sem ultrapassar esse valor de 1000, né? Então, se eu fizer aqui, ó, 3 vezes 9, 3 vezes 3 dá 9, já tem 900. 42 mais 42 mais 42 dá mais de 120. Então, não dá para ser 3. Então, aqui é 2. Aí eu faço, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho minha subtração, onde eu tenho que fazer um empréstimo aqui, né? Eu corto. Aqui fica valendo 10, aí vai ficar valendo 9, porque eu vou cortar. Aqui vai ficar valendo 9 e aqui vai ficar valendo 10. 4 para 10 dá 6. 8 para 9 dá 1. E 6 para 9, 6, 7, 8, 9. Aqui então eu tenho... Nossa, desculpa. 6 para 9 dá 3, estou viajando. Dá 3. Deixa eu colocar o 3 aqui bonitinho. Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio. 316. Tudo bem? Aí, ó, se eu parar a conta aqui, ó, eu vou ficar com dúvida na resposta, porque lá na resposta de vocês tinha o quê? Tinha um valor de 0,1 e 0,3. Então 0,2 ele pode ser, como o valor que ele está pedindo é aproximadamente, aproximada, pode ser tanto para 1, tanto para 3. Então eu não tenho uma resposta ainda precisa. Então eu tenho que dividir esse 316 aqui. Então para fazer isso, eu faço o quê? Eu coloco um 0 aqui, ó. Aí, ó, 3.000. Vamos supor que isso aqui seja um 3.000 dividido por 300, vai dar 10, né? Mas como eu tenho 342 por 300, aqui eu estaria um 9. Então, ó, 0,29. 0,29 tá mais próximo de quem? De 0,1 ou 0,3, né? Vai estar mais próximo de 0,3. Então, aqui, ó, meu x é igual a 0,29, que é igual a aproximadamente 0,3, tá? 0,3 mol. Essa aqui era a resposta que vocês tinham que escolher lá nas alternativas, ok? Então fica aí a correção dessa atividade, dessa avaliação aí que eu passei para vocês. Então vamos manter as atividades em dia e até a próxima. Fique em casa.